Geralmente, quando falamos sobre eugenia, na mente da maioria das pessoas, geralmente vem o quê? Lembranças da Segunda Guerra Mundial. Principalmente por quê? Por conta das experiências feitas por Hitler usando a eugenia como desculpa para matar várias pessoas por conta de raça, bem como fazer inúmeros experimentos de natureza cruel. Por isso que o objetivo desse ensaio é propor um debate um pouco mais extenso do que aquele que tem a visão míope da eugenia nazi-fascista. Por quê? Porque a ideia é analisar, discutir o conceito da eugenia no contexto científico brasileiro, bem como suas conexões internacionais. Também vamos partir da perspectiva do pós-guerra, mostrando que, em diferentes momentos, o conceito também serviu para diferentes propósitos. Entre eles, o controle populacional por meio do manejo da natalidade, lá atrás, com o Thomas Malthus, que procurava controlar a população através da natalidade das classes sociais mais vulneráveis. Um outro ponto também que o ensaio pretende propor um debate dentro do contexto eugenista é a discussão dos pensamentos de Immanuel Kant, que falava sobre a superioridade de uma raça sobre outra, especificamente da raça branca sobre as outras raças. Também fazer com que pensemos um pouco sobre as ideias de hierarquias alimentares de Francisco Bundes. Nosso objetivo também no ensaio é entender, ainda dentro de uma perspectiva eugenista, o racismo científico de Charles Darwin em sua teoria das espécies e o desdobramento desse racismo científico no pensamento de Francis Galton, que associou a eugenia ao controle social. Então, esse pensamento de Galton foi base para a prática eugênica em vários países dos Estados Unidos. E isso proporcionou um extremismo, a segregação racial, que teve seu ápice com o apartheid na África, no Sul, na África do Sul. O ensaio também pretende discutir que foi dentro desse contexto, ou seja, do contexto de extremismo na prática eugênica, que se começou a discutir eugenia na América Latina. E que, de acordo com Nancy Stepan, essa ideia de eugenia latina, ela se contrapôs à ideia anglo-saxã. Por quê? Porque a ideia de eugenia latina ela foi sedimentada com base nos países da Europa que também eram de origem latina, como Portugal, Espanha e França. Por isso que a nossa proposta vai permitir, até determinado ponto, que o leitor possa perceber que, por conta da posição de Nancy Stepan, se aprofundou um pouco mais sobre a eugenia na América Latina e, em especial, no Brasil. Aí, esse conceito, aconteceu o que com ele? Ele se expandiu para novos campos, como desenvolvimento social, desenvolvimento político, econômico, tudo isso associado à alimentação e à saúde como instrumento de regeneração das raças, ou seja, uma perspectiva de discussão de eugenia um pouquinho mais distante da eugenia nazista. O interessante é que nessa proposta, dentro da discussão eugênica aqui no Brasil, se toma como base o modelo colombiano destacado por Valero, que se desenvolveu com a discussão conceituada por José de Castro de geografia da fome. Então, Josué de Castro desafiou a teoria dos neomalthusianos
sobre o controle populacional. Ele expôs que o aumento da população não seria a causa da fome, mas sim a distribuição desigual dos alimentos. Por isso que intencionamos mostrar dentro desse trabalho que o pensamento de Castro converge com um debate eugênico no contexto da população, da produção, perdão, de alimentos versus o crescimento populacional, mostrando que a eugenia vai muito, mas muito além da criação da raça perfeita ou simplesmente a eliminação de raças inferiores, como propôs o nazifascismo. O ensaio também pretende tratar da problematização da eugenia, claro, num contexto, num espaço curto, né? E seus diferentes modelos, através dos quais foram geradas controvérsias entre Renato Kell e Roquete Pinto, higienistas e sanitaristas brasileiros, sendo que será brevemente demonstrado no texto de Kell que foi no texto que Kell ele foi um dos principais divulgadores das ideias geogênicas no Brasil. E que ele defendia uma política dura de seleção radical, que sugeria a esterilização, seleção e cruzamentos com o objetivo de fazer o quê? De evitar a reprodução de indivíduos indesejáveis, entre aspas. E, ao mesmo tempo, o texto vai destacar que o Roquete Pinto, mesmo tendo a mesma base mendeliana de Kell, ele entendia que não havia motivos para a radicalização de Kell, pois a ciência, ainda segundo Roquete Pinto, não conseguia determinar os portadores de maus ou bons genes. Ainda não consegue, né? Podemos dizer isso. Um outro objetivo é mostrar que na América Latina, de um modo geral, o racismo ele foi mote dos debates sobre a questão eugênica. Tanto que se discute o caso colombiano no Calvalero, ele externa a preocupação da elite colombiana no início do século XIX, perdão, no início do século XX. Valero ele externa as preocupações da elite colombiana com o desenvolvimento econômico. Preocupação esta que fez com que os governos implementassem na Colômbia políticas públicas num contexto trabalhista e educacional. E isso passou a garantir condições básicas de subsistência para que se pudesse manter a produtividade econômica. No entanto, ficou evidenciado no texto que não houve nesta política a eliminação do cunho racista. Justificado por quê? Pelo mundo capitalista. Essa visão era justificada pelo mundo capitalista, que o objetivo principal era fazer com que o interesse econômico ficasse acima do interesse do ser humano. Ou seja, a escolaridade, naquela situação, foi tratada como meio para se construir a nação através de desenvolvimento usando a qualificação do trabalho. Então, o ensino ali, ele não era voltado especificamente para âmbito geral, ele era focado para a qualificação trabalhista. Por isso que a discussão eugenista ela pode ser também problematizada nesse sentido, porque, de acordo com a proposta do texto, nós pretendemos mostrar que, dentro desta visão racializada, o desempenho educacional estaria condicionado à natureza constitucional e na questão da hereditariedade. Mas, sobre esse assunto de racialização do conhecimento dentro do contexto eugenista, eu convido a Maria Helena para que ela possa nos ajudar a entender qual é a proposta do trabalho nesse sentido. Com a palavra, Maria Helena. No Brasil, durante a passagem do século XIX para o século XX, aconteceram muitas transformações com o fim do sistema escravagista e da monarquia. Com estas transformações surgiram também problemas de ordem econômica, política e social que precisavam ser debatidos e sanados para o surgimento de uma nação forte e saudável. Ideias europeias como evolucionismo, positivismo e darwinismo social acharam lugar na mente de muitos intelectuais brasileiros.
Intelectuais, naturalistas, higienistas, filósofos e sanitaristas se questionavam, diante da diversidade étnica do Brasil, sobre que tipo de nação poderia ser formada a partir da mistura de brancos, negros e indígenas. A eugenia foi transformada num projeto científico e social que se baseou no aperfeiçoamento da nação a partir da seleção de bons genes para uma boa geração. Dessa forma, a relação entre raça e eugenia sempre esteve presente nas discussões de eugenistas brasileiros e das instituições que estes representavam. As correlações entre a aptidão física e mental, a inferioridade das raças, se refletiu no pensamento educacional brasileiro, centrado no fato de que existiam raças anatômicas e fisiologicamente distintas e, como resultado disso, psiquicamente diferentes também, o que pediria um aperfeiçoamento da inteligência, ainda que em situações de baixa educação. O desempenho educacional estaria condicionado à natureza constitucional, fundamentado por uma genialidade hereditária, em que alguns nasceriam com mais aptidão do que outros para o estudo, e por isso deveriam ser educados, evitando-se o desperdício de tempo com quem não estaria apto. Neste contexto, negros e indígenas teriam uma mentalidade inferior e primitiva, sendo, portanto, dados a distúrbios e impossibilitados de aprenderem. Os primeiros testes de inteligência e aptidão surgem com a função de mensurar quantitativa e qualitativamente as diferenças existentes nos processos mentais, com uma preocupação de detectar os normais e os anormais, separando os bons alunos em potencial. A eugenia se ajustou bem às crenças culturais pré-existentes dos tempos coloniais, dentro de uma função etnocêntrica do colonizador, que enxergava a incapacidade de negros e indígenas. Ela também se encaixou muito bem em paradigmas eurocêntricos e hegemônicos que, ao longo dos últimos 500 anos, inspiraram a filosofia e as ciências ocidentais no modelo de sistema-mundo patriarcal, capitalista, colonial e moderno, assumindo um ponto de vista universalista, neutro e objetivo, constitutivo de uma hierarquia de conhecimento superior e inferior, e, consequentemente, de povos superiores e inferiores. Estes padrões de classificação, sustentados em uma relação de superioridade étnica e cognitiva, teve profundas conexões com a colonialidade incorporada e reapresentada cotidianamente de formas distintas pelas instituições para a perenização das desigualdades sociais. Deslocando a discussão sobre eugenia para o contexto atual brasileiro, podemos evocar uma série de situações correlacionadas que são impelidas a diferentes parcelas da sociedade como forma de perenização, de aniquilação de determinados grupos humanos, invariavelmente negros e indígenas. Dentre essas situações, destacamos a pandemia e seu impacto desigual, com a falta de políticas consistentes e de acesso a informações científicas que expuseram uma ausência deliberada de urgência e de nenhuma estrutura do poder público no enfrentamento da pandemia, o que se caracterizou como uma política genocida e proposital. Foram prejuízos irrecuperáveis que constituem dados reais que precisam ser problematizados e inseridos na construção do pensamento brasileiro sobre a relação entre o conceito de eugenia e genocídio. A ausência de ações estruturadas na pandemia comprometeram também a qualidade da educação, com condições desiguais de oferta, tanto em função do tempo dedicado às atividades, quanto da presença da infraestrutura tecnológica adequada para o estudo na residência, o que prejudicou principalmente alunos da rede pública, estudantes com menor renda, maioria de pretos ou pardos, indígenas, população LGBTQIA+, moradores da zona rural e das regiões norte e nordeste do país. Sob uma perspectiva do nível de instrução, o aumento da informalidade no mercado de trabalho, a ausência de proteção social, a eliminação de postos de trabalho e o aumento do trabalho precário e do trabalho infantil também se caracterizam como uma aniquilação de algumas parcelas da sociedade. Na saúde, a maioria das mortes causadas pela doença no Brasil fora de moradores dos bairros mais pobres. Percebemos nessa situação que as condições de vida e moradia da população negra impactaram o processo de saúde, doença e morte, e a falta de acesso da população negra às políticas específicas acabaram inflando esses números.
Também não podemos esquecer do uso frequente e rotineiro da violência letal pela polícia, que atinge principalmente jovens negros, que são a maioria nas estatísticas por morte em conflitos ou que se avolumam nos presídios.